Mas vamos lá. So we're here with Pedro Mendes, the React assessment test. And let's go straight to the point, Pedro. Are you ready? Yeah. Okay, cool. So I'm posting here a question. The first question is a small coding question. Isso, ó, é muito foda que vocês vão ver o seguinte. A primeira pergunta que ele faz, eu já vou errar. Beleza? Porque eu não me lembro, foda-se. Mas isso é importante pra vocês verem. É porque a gente não vai assistir tudo. Eu vou assistir, sei lá, até uns 20 minutos. Mas depois eu deixo o link aí pra vocês, qualquer coisa. Tá meio baixo. Pera aí que eu vou aumentar pra vocês. Vou aumentar agora, vai ficar. De repente vai ficar melhor. Mas a ideia é justamente vocês perceberem que durante a entrevista podem acontecer coisas que, cara, você não vai saber, tu não vai lembrar, é normal. You see that there's the class and there's kind of invocation of that class, the instantiation of an object. Volume It's da mão. not doing what it should be. So how do you need to modify the class that this expected result comes out what you want to have? So what's missing here in the class? Constructor. Well, wait. What do you need to do to define name and age when instantiating the person class? Exactly. It's the constructor, if I'm not wrong. Then you have the props to define the props of the constructor. É alguma coisa, eu lembrava disso, mas... Don't mention it. No, classes, no. I remember shit. Yeah, no. Is it better? Did you say no? You say no? I would just say no because I don't work with class components for 4 years, and I don't remember. I would need to consult some docs, and I don't know if I am able to do that. So. Okay. Mas vocês perceberam o seguinte, ó. Tentei puxar, porque eu sei que é constructor, tem super props, tem essa porra. Não lembrei, cara, ó. Não sei, vambora. Entendeu? Detalhe, essa entrevista eu passei. Eles me aprovaram no processo. You're hesitating. So, I'm doing some comments in the way. The next one is a little bit better. Look at this. So we have a function that has to return get active users with cats. So given this array of users, can you implement the return of get active users with cat to return only active users with cats? And you see that the list below. Take your time. Eu vou deixar ele falando aí, porque eu vou falar também algumas coisas, não sei o quê, mas, enfim, enquanto vai acontecendo ali. Matheus, a gente agora a gente tá vendo uma entrevista que eu fiz semana passada e tô mostrando a entrevista aqui e vou fazer um react da entrevista, mais ou menos. É isso. E mais cedo a gente fez um quiz de JavaScript. Pô, tu perdeu, Matheus, foi maneiraço. Just don't remember, I think users.filter will... Mas fica ligado que vai ter mais. Can I do this? Não, eu não sou recrutador. Sou dev. Ele é o recrutador. Okay. It's almost perfect. There's something is missing. Ele é o recrutador. How do I run the code? There's a button that's just like that. Botão grandão, run. Okay. Botão grandão, run lá em cima. Eu tô perguntando como é que roda. Okay, right. Perfeito. Let's see. Given the array of you can implement the return of cat users to return only active users with cats. Okay. Oh, all right. So, and where it has new dot has cat. Yeah. Olha lá. Tá vendo? Ó, simples, direto. Exactly. Aí você vê o seguinte, ó. Quando você tá fazendo uma entrevista, vocês viram que eu comecei de uma forma, depois eu mexi, mudei para outra. Cara, isso é normal, tá? Isso numa entrevista é completamente normal. O mais importante é vocês fazerem o quê? É vocês chegarem, conversarem, vocês vão perceber que a gente começa a trocar uma ideia, eu e ele, tá? E isso vai fazendo com que a gente crie uma relação ali de amizade, sabe? De coleguismo, vamos botar assim, né? Não seria amizade. That was the easy one. You're faster than I'm writing my comments here. No problem. Caio, muito obrigado pelo follow. Teve mais gente que me deu follow. Eat Your Bugs, muito obrigado pelo follow. Alexandre Mac 90. Next one. Sejam bem-vindos aí. Maturo, Douglas Salles. So there's nothing to Clarineta. code. Can you explain the create user function? What kind of argument it takes? What are these different syntaxes doing, like an equal signs, triple dot, and whatever? Ó, isso é lindo, tá? Porque esse daí, o que é esse U?
Calma, esse U, deixa eu voltar um pouquinho. Esse U aqui, ó. Cadê? There's something is missing. Ó, esse U que tá ali, tá? Porque quando você tá fazendo a função de filter, por exemplo, que você tá passando um valor, o filter ele vai fazer uma iteração, né? Ou seja, ele vai mapear ali o teu array todo, né? Que é o caso que vai acontecer. Eu nomeei como U, mas você poderia botar como user, você poderia botar como cachorro, gato, qualquer coisa, dono, poderia botar qualquer coisa, beleza? É o nome só que você dá, é o nome da variável que vai virar ali de cada iteração, ou seja, para cada vez que ele mapear aquele array, para cada vez que ele for em um elemento, olhar um elemento, o elemento vai ter aquela variável ali designada, beleza? Para te voltar para onde eu estava. Yeah, awesome. I'm right. Just explain what. Ó, essa questão ele pediu para eu explicar o que esse create new username, essas props ali do create new username, o que elas estavam fazendo. Então é legal o seguinte, vocês vão perceber que essa entrevista ele mesclou questão de você escrever código, questão de você explicar código, isso aqui é legal. É uma vaga para Dev Front-End Senior? Não, ela é uma vaga... É porque essa empresa, essa G2I, ela, na verdade, faz uma coisa que eles chamam de vetting. O que é isso? Eles fazem essa entrevista, mas é uma entrevista de JavaScript, no contexto de JavaScript, usando o React também. Então, você vai perceber que, por exemplo, essa pergunta aqui é uma pergunta de JavaScript, que pode ser usada tanto no back como no front, não tem nada a ver. Tá? Beleza. Writing or just agora a explicação speaking, linda. it's sufficient to speak. Okay, so we have a create new user function that accepts an object as a property of the function, and the properties define what I can see, the defined properties are name and is active, and name is being initiated as some name. So if you don't pass a name, it will use the some name as the default value. And then we have the rest. So we don't have a way of defining all the values inside the object. But if you send any other values, the spread operator will contain them all. So it's kind of a way of having all other properties that you want in a single, but destructuring only a few properties of the object. Yeah, but a few keys of the object, but leaving all the others inside the rest. Que isso, o moleque nem gaguejou, mano. Aí eu saí, blá, blá, blá. Mas é isso aí, cara, olha só, presta atenção. Caralho, o Monteiro agora mandou a braba. Depois desse desempenho no quiz aí, Alex. Agora a gente entende por que tu tem vergonha. Aí, ó, então é o seguinte, ele fez uma pergunta, isso que é foda de vocês, porque às vezes eu fico analisando assim, foi ótimo ter salvo, ter conseguido pegar essa entrevista, né? Porque é realmente muito legal analisar algumas coisas. Então, assim, ele perguntou, por exemplo, o que tinha dentro das props ali, o que estava sendo passado como props, e para explicar o comportamento de cada coisa. Então, é legal você separar isso, os conceitos, né? Você conseguir separar os conceitos e tal na sua cabeça. Então, eu expliquei primeiro sobre a variável name, que já estava sendo inicializada, ou seja, se não tiver nada sendo passado para essa função como name, como um objeto, dentro do objeto como name, ele vai inicializar ali como some name, né? O isActive, que ele estava pegando normal, e o spread operator. Os três prontos é spread, isso aí. Ou a galera chama de spread, né? Mas falando em inglês chato, seria spread operator. Não tem jeito. Lucas Montano, falei, do canal Lucas Montano, ele fica fazendo ele fica fazendo essa porra, né? REST API. Mas show de bola. Então, essa aí, ó, mamão com açúcar, dominada. This answer. Just like, I can only say correct here, but... Então, ó, esses três pontos realmente é uma parada que muda muito o seu conhecimento de objeto. O que acontece? Pensa assim, ó, você tem um objeto que tem que você vai ter três chaves: nome, sobrenome e telefone. Um exemplo. Aí, quando você vai acessar a função, você acessa assim, ó. Você vai ter aqui nome, aí vamos ter sobrenome, e você não pega o telefone. Tá? Então, quando você faz o .rest, ele pega
todo o restante das chaves do objeto. Ou seja, se você tiver nome, sobrenome, e-mail e telefone, e você só tira, você desestrutura, isso é desestruturação de objeto. Você desestrutura nome e sobrenome, o REST aqui, o que ele vai ter? Ele vai ser um novo objeto que vai ter telefone e e-mail dentro dele. Ele é um novo objeto. Você cria um novo objeto com o restante da desestruturação. Beleza? Isso no JavaScript, não sei nas outras linguagens. Okay. It's better than correct. I mean, how is it possible? I don't know. Okay, now by my experience, this one is the one where the people most struggle with. I hope you feel comfortable with promises and asking stuff. Look at this. Cara, essa pergunta é foda. Por quê? Porque é uma pegadinha do caralho essa porra, tá? Se você não entender o comportamento de assíncrono do JavaScript, você se pega. E o que aconteceu? Essa pergunta, vocês vão ver que eu dou até uma enrolada, porque eu não tinha entendido exatamente o que ele estava querendo que eu entregasse. Entendeu? Uma parada que ficou na minha cabeça, eu falei assim, caralho, o que ele tá querendo de mim? Tá ligado? Então, foi por isso que eu dei uma enrolada, mas vocês vão ver aí. Ok. How do you promisify this delay function? Right now, it locks start, finish, timeout, but we want to lock start, timeout, finish, like the order. So if I run it right now, I can run it for you to see. I think you can see it. Yes, you can see. You see that start, finish, timeout. But timeout, if we look at the flow here in the flow, delay we should away for delay, but something is missing. And it's not working the way it should be. Então, na verdade, ele não está perguntando isso. Ó. Se você ver aqui, ó, já está assim, ó, start, finish, timeout. Ele não está perguntando a ordem. Ele está pedindo para eu consertar para que fique start, timeout, finish, sem mexer na função main, tá? Sem mexer na função main é para eu consertar de forma que fique start, timeout, finish. E eu não posso retirar esse set timeout daqui. Esse set timeout tem que continuar ali. Eu posso mexer nessa função inteira, mas eu não posso tirar o set timeout dali, tá? Inclusive, deixa eu avançar um pouquinho. Eu fico tirando dúvida, eu fico... So, I can only change the delay function. Isso, Pedro, você só pode mexer lá. Beleza, agora acho que eu vou começar a fazer. And just to be sure, Faltou só o console log aí, né, o periscópio. Faltou o console log timeout, I can change that. Mas ele dá um bizu legal, hein? Ele dá um bizu muito foda. It would be too easy, right? Peraí. Timeout. Okay. Deixa eu avançar aqui um pouco. But maybe... Porque eu enrolei pra cacete, mas eu dei a resposta certa, né? Just to not lose mas ele fala uma parada muito foda que eu falei, pô, isso aí é uma outra pegada. Olha lá, tá vendo? Eu dou um resolve com console timeout. Aí eu esqueço de encapsular numa função, né? Tem que ser uma função. Alright. Mas eu continuo fazendo. Esse é o melhor tipo de entrevista, que tem uma pessoa trocando ideia, a gente... Olha lá, tá vendo? Isso aqui, se eu não me engano, já funciona. It looks correct, but it isn't. Ah lá, tá vendo? Ele falou, parece correto, mas não está. Então, isso que é importante. Por quê? Porque não é o comportamento, por mais que vai funcionar, não é o melhor comportamento que você teria ali, tá? Mete um await em tudo, aí é foda. Aí é foda. Mas você não podia mexer na main também, na função main. Alright. Mas aí, beleza. Aí como é que é? Eu queria pular pra dica que ele dá. And I don't want this as a value. Wait, I think I fucked up. Sorry. Falei, xinguei na entrevista. Né? Eu xinguei na entrevista. Esse sou eu, não tem jeito. Vocês verem que não é uma coisa... Now you're on a very good way. This is just like very smart. Solve this. No? Try it, baby. But wait, I think I... Run. No. Let me understand why. Ele vou te falar. É Oliver, se eu não me engano o nome dele. Ele é muito foda. Ele é um cara muito... Depois a gente conversou antes e depois da entrevista. Ele é alemão, mas ele mora no Brasil há um maior tempão. E aí ele... É Oliver. E ele mora no Brasil e fala português. A gente trocou ideia em português antes e depois. Something about the parentheses. But it's okay. That is not really an issue. Okay. No, yeah. I had a... Okay, that is almost perfect. Okay. I will... Foi entrevista para a empresa BR, não. Foi entrevista para G2I, G2I.co. É uma empresa de startup. Vale a pena. Então, o que eu estava falando aqui que é o seguinte, ó, ele falou do resolve, ele falou, ó, como a gente não quer
nenhum valor voltando na promise, ou seja, aqui no await delay eu não tenho const result igual ao await delay. Eu não tenho isso, ou seja, eu não tenho nenhum valor que eu precise dessa promise, tá? Então eu posso dar o console log lá dentro, não tem problema. Eu posso informar o JavaScript, porque o que a gente está fazendo com esse console log? Informando que a promise encerrou, a promise já resolveu. Então eu posso dar o resolve, depois o console log, e aí se eu quiser retornar um valor diferente na promise, eu posso também. Entendeu? Aí vai ser diferente. E ele explica esse comportamento. Wait. Quer ver? Something missing? Ele também erra, tá? Let me just check. Isso aí é ele que tá codando, não sou eu mais não. Because just giving you a heads up here, I know that Olha lá. usually this should work. Olha lá, viu? Ele dá o We want to ele return fala- the faz o value contrário. Ele dá o into the console result, log, but in this case, depois ele resolve. we don't need it. We don't need, but if you, for example, put something here inside, just to giving you a heads up, I don't know, foo. And if I do something like Aí ele vai explicar, ó. solid Tá vendo? log, Se você I will do this resolve like, a promise retornando um valor e você faz lá na função main const response for example, result if you igual make ao like await delay, console result right vai now, mudar a forma, o teu resultado que você quer. Aí vai ficar Yeah, start, it will be start, timeout, full, yeah, and exactly. finish. That's start, it. timeout, full, que foi o que ele Yeah. retornou aqui, né? Okay. Ele retornou full. You made Então vai it. ficar start, Took a while, but you made timeout, it. porque o timeout está aqui. That's good. Aí vai Now, resolver a because I know that promise, people vai have então really fazer, struggled with depois that que a little resolve a bit promise, because, vem pra cá, volta it's pra all cá, about to understand full what the await e has to do finish. with the promises, and this is a little bit tricky É isso. if you're not used to it. And I know that React developers are more on the front end. They're not usually using a lot of promises in comparison, for example, to normal. Aí, ó, agora, essa perguntinha aí é chata, tá? Qual a diferença entre o charm e o function, sacanagem? Por que a arrow function foi introduzida? Aí ele fala assim, não se liga muito nas palavras, assim. Não se preocupa muito pelo porquê dela foi introduzida. Mas explica o porquê, qual é a diferença dela para uma função normal e tal. Entendeu? E aí é uma parada legal, porque para você explicar isso num contexto interessante, tá ligado? Functions. Escopo, do nada. So Melhor que o I know they, why they were introduced is really a misleading question because, well, I don't know what was passing in their minds, but fiz uma piadoca para começar bem legal. Bom. Not I think. Peguei o What gancho I dele, know ele que tinha about falado the isso. difference between arrow functions, because in the context of the front end, with the modern frameworks, there's not a huge difference. The only biggest difference is that Tem uma enrolada legal. Tem uma enrolada, vou até pular aqui que eu enrolei pra caralho. arrow functions, first we don't need a return. Pulei And certinho. then we had the this was like it was a way of killing the this word. So Yep. also by using the regular variable, for example, you won't need to use this dot the variable name. Eu expliquei um pouco antes da questão do contexto, né, do escopo ali. Eu falei da função normal, eu falei a função normal ainda precisava usar o this para pegar a variável do escopo enfim, e o arrow function não. Beleza. Show de bola. Agora, You need to próximo buy call. quero ficar vendo tudo também não. You can write your Ai, tô com assumptions vergonha. here. So if you think, okay, that will be that enough. Eu errei essa aí. Porra, Okay, fiquei but I puto, need tá? to do the assumptions before run. Ó, quero saber vocês aí agora. Tem um objeto lá, old object. Contact. Por favor, não responde ainda não. Por favor, calma. Segura a resposta aí no enter. Old... eu tô rindo da galera. Old object, tá? E aí eu vou criar um new object com o spread operator aqui, ó. New object. E vou definir no new object o contact.email como new e-mail. Como vai sair esses dois console.log aí? Pode apertar enter agora. Quem quiser. Como que vai fazer? Ó, ele está fazendo console.log oldobjects.contact.email e depois console.log newobject.contact.email. Como é que vai sair essa parada? Vai sair os dois com new e-mail? Vão sair iguais? Então, aí que tá. Eu achei que isso daqui fosse uma pegadinha, tá? E não é, tá? Eu achei que fosse uma pegadinha para confundir. Por quê? Porque não vai sair igual. A cópia não é multinível. Caralho, tá? Fala dele, ó. Fala o sênior aí.
Mas olha só, basicamente é o seguinte. Eu explico essa porra depois, eu erro, mas eu falo o conceito e eu falo assim, pô, eu achei que, sei lá, no nervosismo, assim, a gente fala qualquer coisa, né? Falei, não vou tomar muito seu tempo, não. Eu vou mandar essa resposta aí. Mas basicamente é o seguinte: a referência de memória do objeto é uma só, tá? Então, assim, depois que você criou, quando você criou aqui o objeto old object, tá? Ele vai guardar a referência de memória desse cara aqui. Como ele fez com um spread operation aqui, ele ainda vai pegar a mesma referência, ou seja, esse contact e-mail aqui é a referência do primeiro objeto. É só uma referência, não é um objeto novo, tá ligado? Então vai ser tudo new email. Por isso. Porque quando ele mexe no new object.contact.email, ele está mexendo no valor que é referenciado lá no new object, mas que foi instanciado, foi criado aqui no old object. Beleza? Show. Então, vamos para a próxima. Explanation. What's the explanation about that? Because we have the tá? Isso é maneiro, porque eu vou explicando. E ele me deu certo nessa pergunta, nessa questão, porque eu expliquei. Eu expliquei o conceito. Isso que é importante, galera. Nem sempre, eu tô falando 2 vezes, né? Em inglês e em português no seu ouvido. Mas nem sempre você errar uma pergunta, se for uma entrevista como essa, que é tete a tete, nem sempre você errar vai fazer com que você seja eliminado. É claro que o Oliver, especificamente, ele não estava ali para me eliminar, ele estava ali para avaliar se meu conhecimento. Tem recrutador que está lá para te eliminar. Existe isso também, tá? Eu tô consciente disso, tô sabendo. Então, mas vamos botar que eu dei sorte, mas a gente se topou por aí, então, show. Tô sabendo. Beleza. Aí eu expliquei pra caralho, tá bem. When you what we don't do like something aí ele falou de um pattern, né, que faz muito no React e tal, que é justamente para você modificar uma lista. Então ele fala, ó, porque isso aí é muito, a gente vê muito em Reducer, né? Reducer e tal. Que aí quando você quer fazer imutabilidade, manter ali direitinho, você não precisa criar uma nova lista. Então você já faz um spread operation na lista justamente com isso. Ele tava puxando, ele passou um tempo tentando puxar essa resposta de mim, só que eu não tava entendendo o que ele tava querendo. Pensei que só copiava com assign. Não, meu irmão, não faz isso não, pelo amor de Deus. Aí você cria uma nova referência. Na verdade, eu acho que a assign faz o mesmo, né? Mas com o spread eu acho que é a mesma coisa do assign. Nessa G2I tem teste de tudo quanto é linguagem? Não faço a menor ideia. push. O lance é entregar que tu não sabe mesmo ao invés de enrolar. Se você não soubesse, this is exactly se você não because soubesse, of the same mechanism behind that, because that would change any reference. Eu sabia como funcionava, tá? É porque ali olhando rápido assim, eu botei a resposta errada, mas eu sabia como funcionava, eu expliquei para ele como funcionava. Por isso que ele considerou. Mas ele teve a bondade de perguntar assim, como funciona? E eu expliquei, tá ligado? Já tive muitos problemas com referências de objeto. E o deepdiff me ajudou muito e o Lodash. Então, exatamente, que é você fazer deep copy, né? No React a galera bota aquele JSON.stringify e o JSON.parse. Aí tu cria uma nova referência de objeto. Que é uma puta de uma palhaçada, né? Mas você perde. Então o Lodash ele ajuda muito para fazer deep copy, né? O nome disso é deep copy, para quem quer saber. Para quem quer pegar um objeto inteiro, criando uma nova referência e, tipo, copiar tudo dele, literalmente tudo, você faz um deep copy. Não um shallow copy, né? Como é o que tava ali. Vamos ver. Próxima pergunta aqui. O que foi? A gente falou pra caralho, tá, rapaziada? Some complex situation. Projects I don't. That remembers. Por isso que tem 40 minutos. Very confident. That's also. Let me see. Even if you guessed wrongly, you know that. Lembrando que eu tô reagindo nessa entrevista aqui porque eu vi que tá público, tá? Tem um site aqui que é o da G2I que tem o meu perfil e tem essa entrevista. Então eu tô reagindo por causa disso, tá? Isso foi no final de semana? Não, acho que foi numa quinta. Foi quinta ou sexta, sei lá, não me lembro. Eu fiz uma função recursiva para fazer isso uma vez, depois que fui descobrir o Lodash. Pois é, a gente descobre essas paradas na necessidade, não tem jeito. Mas ó, esse aqui é legal. Essa aqui eu quero ver se vocês sabem. Vou deixar ele terminar o código de exemplo ali. And we want to
for example, to lock something when the component unmounts. Ó, a gente quer logar, fazer um log de alguma coisa para a galera que está do front e do React. Quando o componente desmonta. Se alguém souber. Pois é, agora mudou para React. Porque eu sou front, né, o Periscope. Então, de repente, é por isso. Se alguém souber, ó, o componente vai desmontar. Componente funcional, não é componente de classe. Como que você faz para rodar alguma coisa quando o componente desmonta? Tem alguém de React aí? Return do useEffect. Perfeito. How In the to do in Okay, this sorry. component. Okay. do you want me to write it? Não Yeah, sei. please. Retornar uma callback dentro So dos effects. it would Perfeito. be something like Olha lá, eu vou mostrar. use Vou fazer. effect, and then you have Eu vou explicar uma function parada aqui running. rapidinho. Deixa eu só terminar de escrever ali. arrow return. Sorry. Here. Ó. Uma coisa muito importante, exatamente, a galera que falou do useEffect e tal, antes desse retorno pode ter ainda código, tá? E esse retorno aqui, aí é uma coisa que é importante, ele vai rodar todas as vezes que esse useEffect for desmontar. Beleza? Ou seja, quando que ele desmonta? Quando ele vai fazer o update do array de dependência. Então é muito importante, se você quer que ele rode somente quando o componente desmontar, array vazio. Beleza? Senão ele vai rodar essa porra mais de uma vez. Tranquilo? Isso aí. É muito comum, o array de dependência é esse arrayzinho vazio aqui, ó, depois tem no useEffect. É muito comum a galera fazer isso, errar essa parada, porque reaproveita useEffect para várias paradas, entendeu? Só que você pode e deve reaproveitar useEffect se você puder. Se você não puder, isola. Você pode ter mais de um useEffect no mesmo código. Não se você puder evitar ao máximo, evite. Mas se não der, cara, não fica inventando modo também não. Beleza? É por isso que no strict mode, em desenvolvimento, ele chama 2 vezes o useEffect. Esse unsubscribe é para ver esse comportamento. Perfeito. Yeah. Fast. Okay, cool. That's it. Easy. Not for everyone, though. React Actually not. Esculache. Oh yeah, just a little bit more coding, very React specific. Olha lá, Look at this React one. de novo. It's pretty easy. Mas é legal. Esse aqui é muito foda. Vou mostrar pra vocês por quê. I let you along with that because you're doing well. I won't talk. So read it and answer it. I'm sure you made it. Can you add a controlled password? Okay. Então, aí eu vou ler, né? Deixa eu ler. And only allow for the user to click the submit button if the password is at least 8 characters long, of course. So imagine that I'm writing React, right? Eu vou deixar o fazendo ali no fundo. E aí o que acontece, galera? Uma coisa que é muito importante é o seguinte, ó. No enunciado tá aqui, ó. Controlled password, ou seja, controlável, input controlável, input controlado, né? Input controlado. Isso é muito importante para que vai fazer uma diferença absurda do resultado final, beleza? E eu vou explicar para vocês, se vocês não souberem, para a galera que de repente é mais iniciante, eu vou explicar o que é input controlado ou não. Value as password, since it's controlled. Password on change will be E that calls an arrow function to set password as set password as e.target.value. Right? Then this. Agora a pergunta que eu vou fazer aí, ó, pra galera que tá aqui agora, que manja um pouquinho de JSX aí, de React e enfim. O próximo passo aqui em cima é o seguinte, ó. Adicionei o input controlável e aí agora a explicação. O input controlado, galera, é quando você controla o valor do input fora do HTML. Ou seja, o componente em si não vai ter a individualidade, vamos botar assim, né, de controlar o seu próprio valor. Porque o input o HTML ele faz isso. Mas quando você passa essa própria aqui, value, você tem que obrigatoriamente passar a própria onChange, senão ele vai ficar meio perdido, não vai conseguir fazer nada. Você vai ter que passar a própria onChange
para que você consiga atualizar ele. Então, quando você faz a atualização de valor fora do componente, tá? Isso aí é o input controlável. O não controlado, por sua vez, pode ter on-change, tá? Mas ele não vai ter value. É só isso. O value é quem vai fazer, vai ditar se o componente ele é ou não, tá? Controlado. Agora, eu quero saber o seguinte. A pergunta, que isso é foda, eu vou mostrar ali, é porque eu já saio fazendo, por isso que eu dei pausa. Como que vocês fariam para... Só fala assim, botaria em tal lugar. Como que vocês fariam para prevenir que fosse feita uma submissão com um password com menos de 8 caracteres? Como que vocês fariam isso? O Gesser falou, na opinião dele, é um disabled no submit com condição checando length. O Kank Beheader botou... Não, então, é length, né? Tem que ser a length. Mas aonde vocês botariam a checagem do length? O Gesser falou que era no input. Perdão, no botão. Aqui, no botão. No submit. Vocês acham que botaria aonde? No input em si. Mas aonde no input? Que input? Agora fiquei pedido. Esse botão aqui? Criaria um valid password com o use memo que verifica o length. Caralho, essa pergunta foi braba, tá? 7, não sei o que. Ah, tá. Faria tipo uma parada de 7. Se é submit, é no on submit do form. Não é form, não tem form. Não, entendi. Tá, entendi. Se é submit, é no on submit do form, então. Galera, ó, isso aqui pega muita gente, tá? Por quê? Olha só, como é que você tem que fazer? O certo é não permitir eventos JavaScript. Ou seja, o Gesser já falou lá no início. No botão, você desabilita o botão. Beleza? Desabilita completamente. Esse site aqui que ele usou, o Replit, replit.com, eu não conhecia também. Então, você desabilita o botão. Por quê? Olha só, agora pensa comigo. Se você colocar aqui no handle submit, se você colocar a checagem aqui, você está adicionando carga de JavaScript à toa, não precisa. Tá ligado? Você está trigando um submit do form inteiro, mudando o estado do form, sem você precisar. Porque você pode impedir o usuário, e inclusive, não é bom para UX, né, para UX, para a experiência do usuário, poder clicar no botão, sendo que ele não cumpriu com os requisitos mínimos. Se são requisitos mínimos, você vai fazer. Agora, o undercover falou valid password com use memo. Então, não precisa undercover. Sabe por quê? Porque esse use memo, ele vai alterar todas as vezes que você alterar o password. Porque você não tem como atualizar o password, atualizar a lógica do use memo interna sem atualizar cada atualização do password. Ou seja, você vai acabar despendendo muito mais recurso para você ficar fazendo essa validação toda hora, em todo input. Não usa o use memo para input, pelo amor de Deus. Evita isso, tá? Eu colocaria um min length no próprio input text. Pode ser também, Periscope, pode ser também. Porém, a melhor coisa a se fazer é você impedir e informar o usuário por que ele está sendo impedido. Seria ideal, tá? Se a pessoa abrir o DevTools e ele tirar o desabilita, o disable, é isso? O problema é dele, porra. Mas não vai passar. Vai ter outro check, entendeu? Aí o back-end vai negar. O certo era isso, né? Porque olha só, a gente não tem que prevenir. A ideia não é ficar prevenindo que o usuário envie. Não. Tipo assim, se ele, programador, vai lá, vai chegar, vai enviar. Isso aí, o front-end, ele tem que melhorar a experiência. Quem faz a validação de segurança é o back-end. O front-end tem as suas validações de segurança, antes que me massacrem aqui, tem as validações de segurança front-end. Mas esse tipo, não. Esse tipo aí é de desabilitar input, não, isso aí não é o front-end. Isso aí quem faz é o back-end. Tá? Mas, isso para campos simples e para datas complexas. Mesmo que for data complexa, o máximo que você vai fazer é o seguinte, olha só. Se você tiver, por exemplo, porque quando vamos falar de produção, então, production mesmo, você não vai fazer validação de form nem de uma forma nem de outra. Você vai fazer o quê? Você vai usar um React Hook Form, você vai usar uma biblioteca, ou então você vai criar um wrapper, você vai criar uma forma mais complexa de controlar isso para ficar mais fácil a tua vida. Entendeu? Então, é o básico. Agora, idealmente, falando, você desabilitaria. Se ficou muito complexo desabilitar, mostra a mensagem de erro, impede a execução de mandar para o back-end, deixa
deixa a validação com a tag do form. O form ele pode fazer essa validação. Por exemplo, se você usar o React Hook Form, quem faz a validação vai ser a tag do form, mudando o estado dela atualmente, interno, né? E aí, com isso, você vai conseguir mostrar a mensagem de erro. Então, para você ter formulários mais complexos, você faz desse jeito. Mas se a ideia é deixar ou enviar desabilitado, qual seria a alternativa? Botar direto. Quer ver? Vai ser isso aqui. Will be updating the password now. Only allow submissions. O que você falou, Undercover? Disabled. É isso aqui. Password length is less than 8. Yeah, perfect. É exatamente isso, ó. Password.length. Aí você pensa assim, ó. Você falou do use memo. Mas o use memo, ele vai atualizar, ele vai re-renderizar todas as vezes que você atualizar o password. Ou seja, toda vez que você digitar um número no password. Então, cara, é só você fazer. Direto no botão. Nesse caso aqui. Entendeu? That's the perfect solution. I wouldn't have it. It's okay. That's cool. You just to point out, you haven't messed around with handle on submit. It's a little bit misleading. You introduced ones, you made the placeholder here, type password, great. That is a perfect answer. Unfortunately, I can only mark as correct, not as perfectly correct. No problem. Ok. Voz grave, né? Eu tava meio gripado. No problem. Um probleminha aqui. Performance of a React application. Ele falou que não ficou. Não, ele falou que ficou perfeito. Ele falou, that's perfect. That's perfect. Just about talking. Well. Quais são. Aí vou fazer essa pergunta aqui pra vocês também. Já que vocês estão participando aí, a galera de React eu acho que ficou mais ou quem tá interessado. Quais são as diferentes formas? Na verdade, essas formas, tá, galera? Eu acho que serve para todos os frameworks, né? De produção. Quais são as diferentes formas de melhorar a performance numa aplicação React? O Periscópio já botou 2 formas que ele acredita. Eu quero saber todas. E aí, o mais legal seria você falar os nomes bonitos. Nome bonito. Beleza? Evitar contexto, lazy também, SSR. Use memo, use callback. Acento circunflexo. Lazy loading, use memo, use callback, evitar estado global e muitas renderizações. Olha aí. Galera, eu vou deixar a minha resposta, né? Melhor, né? Melhor do que eu ficar respondendo aqui. Deixa a resposta se vocês tiverem dúvida. Evitar usar React e usar Svelte. Alguém bane esse menino aí, pelo amor de Deus. Sacanagem. Use memo, use callback. Alguma coisa que ele xingou. Calc em JS. Sei lá. JSX. Lazy loading, debounce, throttling. Use memo, use callback, code splitting, dynamic imports. Inimigo da vaga. Não tem jeito. Eu vou deixar eu falar aqui. Code splitting, lazy loading images, let's see, memoizing heavy stuff. Yep. Presta atenção, a pergunta é muito direta. Quais são as formas de você aumentar a performance de uma aplicação React? Aí, que se liga. É muito importante vocês entenderem sobre isso. Existem várias formas de você, num contexto de JavaScript, evitar cargas pesadas e tal. Mas para uma aplicação React, ou seja, dentro do contexto do React, beleza? Você tem ali 3 principais coisas que você vai fazer. E aí você vai fazer o lazy load, tá? Quando eu falo lazy load de componente a nível de JavaScript, é code splitting. É diferente de lazy loading de imagens. Por isso que eu falei, code splitting, lazy load de imagens, tá? E memoization. São as 3 coisas que você pode fazer que o React te provê, beleza? Que vão aumentar a performance do React. Agora, falaram ali, por exemplo, Dynamic Imports code splitting, debounce throttling, aumenta a experiência do usuário, evita a carga no back-end, mas não aumenta a performance do React. Beleza, Renan?
Então, assim, é bom, você tá certo, é uma parada boa, vai no mindset de melhorar a performance, mas não vem pro mindset de React, né? De React especificamente. Na verdade, ele vai melhorar a performance da aplicação como um todo. Por quê? Porque tu não vai ficar chamando o back-end igual um maluco, igual um retardado, na hora que o cara for fazer uma pesquisa, entendeu? De nome, sei lá. Mas vamos lá, vou explicar aqui o que é. Ali, né? Aqui que eu vou To explicar. see how long you are in React already. So there are different React patterns. Can you explain what an HOC, a render prop, and a custom hook is? So it's sufficient to answer 2 out of 3. Yeah, no problem. A hook is a high order component, which is like you want to inject. We usually use this pattern when we want to inject the same properties to the component. So we kind of write it as a component itself. That's why hook, high order component. And I've often see hook. I never saw this used otherwise, but we often want to repeat some logic to have something inside the component, but usually when we want to pass a prop, because otherwise will be just a reusable function. Okay. The custom hook is custom hook. Well, React has introduced hooks when they introduced the functional components. I think it was the same level, same time. And then a custom hook, you need to use the word used and then write a function that will be used to then you can have many things happening in a custom hook. It's a function. It's an entire function. You don't need to, you will return what you want to access, but it's usable for example, building reusable functions that... A hook, foda-se, né? Hook é isso. But it's still a very common pattern. Ó. Alguém não sabe o que é hook, gente? Pô, eu falei foda-se, mas não perguntei, né? In the class components? Que eu tô falando do que eu queria. Alguém não sabe o que é hook? Fala aí. Gancho? Perfeito. Gancho. Hook, né? Hook, custom hook do React. Alguém não sabe o que é esse padrão? Esse pattern do React? É um padrão de código, né? Da Marvel. Perfeito. O Capitão Gancho. Ele. Que não é da Marvel, da Disney. O Capitão Gancho da Disney. Que Hulk da Marvel, cara? O Hulk. Meu Deus do céu. Caralho. Moleque, não fode, cara. Não fode. Ai, meu Deus. É pra sênior? Então, eles contratam como sênior, né? Eles fazem um vetting, na verdade, né? E aí eles estão validando se eu sei o que eu falei que sei. Eu não sei se é diferente pra cada um. Lazy loading da piada. Pô, foi foda essa daí. E é full live code assim? Então, essa entrevista foi assim, né? Por isso que eu resolvi mostrar ela, porque tem ela disponível, foi legal. Eu achei essa entrevista muito legal, cara. Eu me amarrei em fazer essa entrevista. Inclusive, eu falei depois isso com ele. Então, vamos lá. Reuse that logic. Yep. And the render prop, if I remember correctly, it was to actually, in the class components, you have the render, right? Maybe I'm just talking something, but this is passed to the component, if I remember correctly, and then you use that to actually render the GSX. Yeah, that's correct. Excellent. It's not even in class component times. It's even nowadays you can use it still. It's just like you can. Tá vendo? Isso é legal, cara. Olha só. Eu tô conversando com ele de coração aberto, de transparente, tá? Eu não fico escondendo o jogo. Isso é legal estar mostrando pra vocês aqui, porque muita gente acha que precisa esconder o jogo, não sei o quê. Cara, eu tô de coração aberto. Eu poderia ter ficado quieto e falar, eu sei. Entendeu? Mas não, cara, eu tô falando de verdade. Eu não uso, não é uma parada que eu vou usar todos os dias e tal. Enfim, é isso, tá ligado? Amém. Entendeu? Eu já mostrei. Eu mostro o que eu sei e mostro o que eu não sei. Entendeu? If you look, for example, Material UI, there are kind of, you pass, for example, for tables and all this stuff, you pass render functions to render your items. Tá, vocês já entenderam, né, essa parada aqui. Deixa eu avançar aqui para a próxima pergunta. Nowadays, in 2023, legal. Qual é um uso de caso para componentes de classe?
class components has to be still used, or what is the use case for that? Can you... I've seen some Eu enrolando. I know there is a use case because I saw some components with class and I thought, okay, yeah, no, let me abstract this, and then no. Tô It's enrolando not o gonna máximo be easy aqui, tá? to abstract this to Tentando a functional lembrar. component. Yeah, why did that happen? What was your insight when you started to try to refactor that? The first thing is no, I think this specific case was lembrei. the whole life cycle of React, because right now we have the use effect, and so we have the mounting and the unmounting, but Eu queria chamar a atenção de vocês aqui o seguinte, ó. Vou falar aqui olhando no olho de vocês, tá? Aqui, ó. Vamos conversar nós dois aqui. Presta atenção. Eu fui muito brabo nessa resposta, irmão. Beleza? Porque eu lembrei do bagulho na hora, respondi na hora e respondi certo. Foda-se. Also, of course, you can create dozens of use effects and make your application not look good. Yeah. But the class components, they have a more specific life cycle. A pergunta foi: qual é o caso de uso para componentes de classe hoje em dia? Essa é a pergunta. A vontade que eu tive de falar para ele foi justamente o que vocês falaram. Nada, joga fora. Essa porra, não sei porque que não tiraram ainda do React, mas não foi. So you have before a mount, you have, for example, before mount, after mount, when mounting, you kind of have control of everything that the component do on each step of the DOM, virtual DOM stuff. So I'm not gonna say anything further because I really. Yeah. Do you know that one here? Oh, when it's like the error boundary, like of the. Cara, aqui vocês não têm ideia, irmão. Vocês não têm ideia. Eu espero que o Oliver não veja essa parada, que ele vai rir. Vocês não têm ideia. Eu sou muito ligado na parada de... Como é que é o nome que dá quando você olha na... Não é semântica, não. Quando você olha a origem da palavra, né? Deixa eu ver. Não tá vendo nada. Minha bola de cristal tá falhando. Alguém lembra aí? Quando você olha a origem das partes da palavra... Como é que é o nome dessa porra? Ah, foda-se, vocês entenderam. Enfim, eu sou muito ligado nessa parada. Por quê? Quando eu olhei aquele component did catch, bom, a gente sabe que etimologia, porra, J-Pot, te amo, obrigado. Etimologia, obrigado, Gesser. Quando eu fico ligado na etimologia, por quê? E aí eu tentei puxar um conceito de etimologia nessa função. Por quê? Porque bom, vamos lá. Quem não conhece componente de classe, não conhece, se fudeu, beleza. Mas, olhando para isso daqui, você consegue entender o que esse método está fazendo, beleza? Porque olha só, component did catch, meu irmão, ele tá cuspido o que ele faz, tá ligado? Quando você já entende. Component did catch, aí quando você conhece, por exemplo, component did mount, component did update, component did não sei o quê, ou seja, você já conhece os outros hooks, os outros métodos de ciclo do React, dos class components, tá ligado? Então, quando você entende isso, beleza? Você consegue olhar para aquilo ali e pensar, porra, catch, quando você ouve catch em JavaScript, você pensa em quê? Lá no promise, por exemplo, promise.then.catch, tá ligado? Try, catch, você lembra de erro. Ou seja, componente, did catch, ou seja, pegou, né? É a ação de pegar. E é a mesma coisa dos outros lugares. Pegou, pegaram, então. Então, assim, quando eu olhei para essa frase, eu falei, porra, meu irmão, isso aí só pode ser quando dá erro. Ou seja, vou lançar a palavra bonita. Qual é a palavra bonita? Error boundaries. Beleza? Que é como se fosse os limites de erro, né? A tradução livre que ficou uma merda. Mas é os limites de erro que você vai definir na tua aplicação para quê? Deu erro naquela árvore dali para baixo, você vai executar o error boundary, ou seja, você vai executar essa função ao invés de quebrar a porra toda. Beleza? Olha aí, viu? Foda. Isso aí só olhando. Ou seja, ele me falou de classe, eu tentei puxar
Irmão, qual é a diferença? Qual o componente de classe? Eu tava ali tentando lembrar. Qual é a diferença dos dois, porra? Aí eu lembrei, porra, a diferença dos dois é o ciclo de vida. O que mais mudou? Eu vou falar essa porra, foda-se, chutei. Chutei certo, chutei ali no ângulo. Aí ele levantou uma bolinha, a bola voltou no travessão, ele deu uma cabeceada pra cima. Ele falou, component de catch. Olhei a palavra e falei, porra, error boundaries. Do class component, só pode. Ele falou, é isso. Class component, right? Exactly. That's the one that you will still need as a class component. Ou seja, eu falei uma resposta assim, foda, né? Elaborada pra caralho. Mas essa é a resposta que ele queria. Exatamente essa. E aí ficou parecendo o quê? Que eu sei o que é, mas que eu esqueci de comentar sobre essa especificamente. Entendeu? Então, Rian falou, o embromation sempre salva. Exato. Mas é um embromation consciente, tá ligado? Não é um embromation... Porra, não falei merda. Falei a parada certinha, tá ligado? Também não adianta. Exatamente isso. Eu joguei o verde do que ele queria escutar, sabendo que eu estava falando uma coisa certa, uma parada certa. Eu sabia que eu estava falando uma diferença, uma grande diferença dos class components para os componentes funcionais, mas não sabia se era isso que ele queria ouvir. E aí depois ele, vendo que eu estava ali já no caminho certo, ele só... Ei, deixa eu ver. E aí ele... Não, é isso aqui, ó. Pronto, tá, pá. Entendeu? Então essa é a parada. A sua persuasão é algo de se aplaudir. Porra, caralho, eu vou sair aqui agora como grandão, tá? Obrigado, irmão, obrigado. Aprendido, tá? Não nasci assim, não. Yeah, it's okay. Yeah, but you said it correctly. Indirectly, you said it. That you just didn't mention the error boundaries directly. Left-click method, which are not supported by Fox. Remember it. Momento de silêncio agora. Okay, there is something else kind of redundant here. Remember, what would you do in that case? Now we're getting a little bit away from React. So imagine in a generic way, if I have a pure function with very heavy computation costs that takes argument one or more or whatever, and it is called many times, what is the best way to optimize the function's performance? Olha que foda. Ele falou de função, ele falou que, agora saindo um pouco de React, falando um pouco de pure function, não sei o que lá. Então, a resposta certa disso não é use callback, ele falou para sair de React. Ó. Performance, or one way we use. Well, every time I hear function which is very heavy, function very heavy memoization. Sim, memorização. É simples. E aí, como que você faz a memorização? Aí, no React, use callback. Entendeu, Kank? O use callback é específico do React. Se ele falou saindo um pouco de React, ou seja, você vai falar qual é o conceito por trás do use callback, do use memo, entendeu? Do memo, que é a memorização. Show? Memoization. Yeah, that's it. It's as I said. Yeah, that's okay. Because we don't need to lose any time on that. Então, o hook use memo, ele serve para isso mesmo, para memorizar um valor, no caso, né? Não é uma função. Na função, quando você quer memorizar uma função, você normalmente usa o use callback, mas o use memo você memoriza um valor que pode ser o resultado de uma função que você vai rodar ali dentro. Beleza? What are mocks? That's the question. Now we're getting in the... Porra, essa é linda. Olha só que legal. What are mocks? And where they are for, and when to use and when not to use. O que é mocks? Primeira coisa, olha só. A primeira vez que eu ouvi essa pergunta, não foi aqui, né, óbvio, mas a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, eu não estava nesse mesmo contexto, tá? Ou seja, eu não estava ela não estava sendo usada como ela foi usada nessa frase. Então, e eu não tive o feedback da pessoa na hora. Ele só anotou a resposta e acabou. Ou seja, eu não soube responder. Beleza? Por quê? Porque eu venho de marketing, produto, não sei o quê, e na época eu estava cruzão. Agora, quando ele falou what are mocks, vocês sabiam, aí é foda. Para quem é front é foda, porque você pode fazer um mock-up que a gente chama, né? Que é fazer, você pega, por exemplo, isso aí na parte de design, né? Você pega uma marca e aplica, por exemplo, num cartão de visita, você faz um mock-up. Entendeu? Ou então você procura na internet um mock-up, um mock, né? O que é isso? É você pegar um arquivo
que você consegue trocar ali as informações, o arquivo de design, né? Uma ilustração, uma coisa assim. Você vai conseguir trocar as informações ali com a sua marca, com o seu desenho, com as suas paradas assim. Um mock de camisa. Você pega uma camisa toda em branco assim, só que ela tem um arquivo de Photoshop, PSD, qualquer coisa assim, que você já pode colocar a tua marca de forma fácil ali dentro. Isso são mocks no contexto de design. Então isso me pegou pra cacete, porque eu não sabia o que era mock. Agora, quando eu vi hoje, detalhe importante, eu não faço tanto teste no meu dia a dia. A gente não testa lá na empresa, logo eu não uso teste diariamente. Quando eu vi ali o que são mocks, eu peguei, puxei no meu conhecimento, porque depois eu logo li. Follow-up. Quando fazendo testes end-to-end e unit test, qual dos dois você não deve usar nenhum mock? Eu falei, opa, então é no contexto de teste. Mock, eu lembro que quando a gente faz teste, isso eu lembrei de conhecimento, tá? Não é de saber fazer a parada foda. Aí, ó, o Diego perguntando, mock de API? Não. Mock é quando você quer simular, também na verdade, né? Também mock API. Você quando quer simular um contexto, você quer simular um comportamento que vai ser externo àquele código interno, aquele código de aplicação ali. Tá? Ó, chamam tudo de mock, mas tem dummy, stub, fakes e mock. Beleza. Mocks para mim é algo que substitui parte da aplicação. Tipo isso, exatamente. Minha resposta. Do you have mocks to simulate environment or environment context? Yeah. So for example, you have an API, you want to replicate this API, but you cannot connect to the API to do an end-to-end test, for example, or a unit test. So you do a mock. So I think that's a good definition. When do we end-to-end and unit testing, which one should you use? Should you not use any mocks? I think end-to-end, because end-to-end you want the whole flow to be happening, right? So you can actually simulate the browser and do all the things you must do with testing. And in unit testing, you just want to see if that function is working. So you kind of do the mocking all the time. Então, olha só, uma coisa importante. Eu nunca li em lugar nenhum que você não deveria fazer mock em end-to-end. Eu apenas biquei essa daí. Por quê? Porque justamente pelo que eu argumentei depois. O end-to-end, você pode fazer você pode simular um browser. Você pode, na verdade, você pode chamar uma instância do browser. Você pode fazer, você pode inclusive usar o Chromium, essas paradas assim, o Selenium faz isso, né? Então assim, que usa o Chrome. Então assim, você pode, as chamadas de API, essas paradas todas podem acontecer no end-to-end. Normal. Porque quando você vai fazendo o end-to-end, você vai fazendo exatamente tudo que o seu usuário faria. Logo, você não vai mocar nada. Você vai deixar as paradas quebradas do jeito que tem que quebrar, demorar o tempo que tiver que demorar, entendeu? Agora, no teste unitário, você quer só o resultado daquela função rapidinho, você quer testar a unidade daquela função, coisa rápida, vambora, papou, entendeu? Então, nesse sentido, o unit testing, nesse caso aí, a gente vai enxergar isso como um contexto menor, logo pode ser mocado, ser mais fácil, tá? Oh, that's nice. Many people struggle with that. I don't think, though, you will have problems. What's the difference between imperative and declarative programming paradigms? Follow up with where does functional programming, procedural programming fall in between the two? I know that imperative. Oh shit! This is a good one because I've read about this, and you do this all the time. It's like the daily basis we are using imperative and declarative, but the difference and to describe them. But well, can I throw in Portuguese? I think you know the thing. Can I throw a kick? Okay, go ahead. But the imperative is like when you want the function to actually do something and have a return, and the declarative you are just whatever. I don't know. I don't know how to describe them. That's very sympathetic. Viu? Ele se amarrou que eu falei, pô, não sei, cara, eu tô falando nada, eu tô falando merda, tá ligado? Então, assim, eu não soube responder porque é uma pergunta realmente muito conceitual, cara, e tipo assim,
Porra, foda-se, vamos ser sinceros. O que é uma programação declarativa? O que é uma. Isso é uma pergunta muito, caralho, cabeçuda, tá ligado? E isso não vai te ajudar no dia a ganhar dinheiro, irmão. Essa é a realidade. Like that you said, God, Ele vai stop explicar. talking around here. It's like, well, it's actually you're on the right track. It's Ver uma vez já é an example suficiente. for declarative programming paradigm is, for example, if we use a very high abstraction of and going into, for example, in functional programming. I'm not sure if you ever have worked with libraries like Lodash FP or Lambda or RxJS, not remember. But when you start to pipe things, then you're like saying, "Oh, I'm doing this, and you're like, and this is like you have it very declarative and very concise. It says exactly what you're doing. Lodash. Map, filter, whatever is in the same way of that. So abstract the way you see the code. You see the code is saying declaratively to you what it's going to do. And we have the same on JSX also. We use it very often. For example, a high order component is, for example, an interesting use case where you say often with something, like with authentication. Yeah. Let's say you have this higher order components that with all, and this is declarative because you say, okay, everything that's going here below works only when this is authenticated. And this is like declarative. And while imperative is in the way, it's more low level. And it's like using structures like for loops, if statements, and all the stuff around just to have the entire flow. While declarative is like concise. The problem is the abstraction of the declarative is sometimes so high that people can read the code and they understand what it's doing, but when it's getting an error or they need to mount this somehow, then you need to understand the entire framework behind. I saw that with Lambda. Então, ele tá falando sobre isso, né? Que é justamente muito complexo e tal. E aí ele tá falando da complexidade da parada e o pessoal do Lambda, né? Que eles têm que entender todo o framework por trás, toda a porra toda por trás, para conseguir implementar uma parada melhor, ou então dar uma fixa, enfim. Beleza? Mas vamos aqui para a próxima pergunta. Do the entire thing again. Não, essa aqui é brincadeira, né? Como eu passo valores de Opa. Peraí que eu fiz mesmo. Como eu passo valores de variáveis pelo URL? Depois dessa pergunta de declarativo e imperativo, pô, passar valor de URL para URL foi brincadeira, né? Exactly. After this question of imperative and declarative functions. No, but this this is by intention because it's like making the level of the interview and it's not only going out. So, for example, the last question is also probably easy, and you see a little bit what you know of certain trends and what's going on. So, if we have a React site, what steps you would take? Would you take to make it SEO friendly? Essa pergunta é legal. Por quê? Porque vocês vão perceber o seguinte, que eu vou falar uma parada assim absurdamente planejada para ele, porque eu fiz um planejamento disso, de tornar o React SEO friendly, mas, cara, não chega. A semântica HTML é só o começo do começo. Ouvi. What comes to mind? This is really cool because I passed through that before, so I can give you a whole plan. Okay, let's so we can we can start implementing the SSR, so server-side rendering, to render the pages that we wanna make it SEO friendly. This is, I think, the most technical and straightforward in the technical side way of doing that. But we also have something in the market called pre-rendering, which we could do for the bots. So we kind of do a redirection of the bots, only the user agent of the bots, for this pre-render website, and we can have a Node.js server running the pre-rendering versions. So it's kind of like every time we have every day we will have an update of the pages or anything like that, or we can have a webhook that will trigger the Node.js to fetch a new version of the page. Because when, for example, I worked on a platform where we have each profile page has its own SEO. So every time the user updated, for example, the name of their name on the page, the title,
which would affect directly the title of the page. We would have a webhook pointing to this pre-render service, which in our case, we didn't implement a server specifically ourselves. We just hired a third party, which was prerender.io. But those are two different ways of making, for example, React SEO compliant for inner pages specifically. Well, we have the other solutions like implementing a framework as Next.js, Remix, whatever that works with ISG, SSR, and stuff like that. Yeah. And talking about social media, for example, so this is part of the SEO also because you set the pre-rendering of profile data, for example. What else do you need? It's not only SSR, you need a little bit more. In terms of HTML, there's something specifically you need, for example, to make it like nicely render. If you want, for example, have a kind of a preview in WhatsApp or in Instagram, I don't know, in link. I know. Yeah, but like I got you. Yeah. So where you put this information usually, and why is this? What's your recommendation here? What we need that? Yeah. I think React Helmet is the one that does it because we want the metadata into the head of that specific page. So that's when, you could inject this yourself. But usually you would need to prepare all the metadata for each page specifically. So that's why the SSR is cool, because you can have everything on the page. For example, if you need to call an API to fetch the data, you can do this. Your server could do that for you, and then when you serve the page, the metadata will be already dynamic. So the OG stuff and the Twitter stuff. Yeah. Ele só queria isso, cara. Eu falei pra caralho. Ele só queria que eu falasse Open Graph, tá ligado? Meta OG. Ele queria Meta OG, Open Graph. Perfeito, é exatamente isso que ele queria. E eu fiquei enrolando, né? E aí, curtiu o vídeo? Bom, esse aí, como eu falei, foi só um corte da nossa live, que acontece toda segunda e quarta, às 8 da noite, falando sobre carreira de tecnologia, valeu? twitch.tv/ogrodev ou então youtube.com/ogrodev. Valeu, cola lá.